Não dá mais para defender o fisiculturismo. A verdade é que não é mais possível fechar os olhos para tantas mortes. Não tem como continuar passando pano para um esporte que mata todos os meses pelo menos um atleta. Isso porque eu estou chutando baixo, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um comentário e bora falar um pouquinho sobre esse esporte tão sombrio. Bom, a verdade é que as coisas nem sempre foram assim. O fisiculturismo ele surgiu sem uso de hormônios. Inclusive, o troféu, dado ao atleta da categoria Open que ganha o Mr. Olympia, chamado Sandal. No troféu você tem um físico de um homem. E curiosamente, esse físico é de um homem sem uso de hormônios. É um físico natural. Os hormônios eles entraram no esporte mais ou menos ali final da década de 50, início da década de 60. A verdade é que a testosterona ela já vinha sendo utilizada por atletas russos nos esportes de força, mas ela só foi chegar de fato ao fisiculturismo por volta dessa data aí. E assim, até então, ninguém tinha muito conhecimento sobre efeitos colaterais do uso fora, fora da medicina, vamos dizer assim, Mas a verdade é que a partir ali meio dos anos 70, houve uma proibição em todos os esportes do uso da testosterona, dos ergogênicos hormonais. E o fisiculturismo foi o único que seguiu nessa linha underground, Então, não é de hoje que esse esporte ele é pautado no uso de hormônios. Só que a gente chegou num estágio tão avançado que, 22 anos. Gabriel Ganley faleceu no sábado, um garoto de 22 anos. E foi divulgada a causa da morte, A causa divulgada foi devido a um evento cardíaco, por conta da hipertrofia do coração por uso de testosterona. A gente sabe que desde mais ou menos ali, acho que 2010, o ano que o YouTube os YouTubers começaram a aparecer, A gente teve aí primeiro o Léo Stronda, trazendo essa ideia do fisiculturismo, desse físico hormonizado. Só que a coisa foi explodir de vez com o Renato Cariani, que é inclusive um influenciador, assim como o Léo Stronda, muito, muito famoso até hoje. E a partir de então houve um boom do fisiculturismo na internet. E não só do fisiculturismo, mas da divulgação da musculação, do esporte musculação, Então você teve aí uma grande massa, ocupando as academias, buscando o treinamento de força. Muito se falou sobre os benefícios da musculação, só que essa musculação, querendo ou não, ela sempre estava atrelado ao uso de hormônios. A gente sabe porque, assim, quem falava de musculação usava hormônios, E assim, não dá mais para sustentar aquele discurso de que o hormônio é a cereja do bolo. E aí eu não estou aqui para desmerecer nenhum atleta, tá bom?
eu sei que aquele trabalho que é apresentado em cima do palco é fruto de muito treino, de muita dieta regrada, de muito foco, de muita mentalidade na preparação. Só que é inegável que não é a cereja do bolo. Se você tirar os hormônios, óbvio que você ainda vai ter um físico muito estético, mas você não vai ter um físico daquele tamanho, todo empedrado, todo seco. Isso não é normal, isso não é natural. E quem dera fosse só essa questão de não ser, de ser normal ou não. A questão é que esses atletas que sobem no palco, eles estão pagando com a própria vida, com a própria saúde. E muitas vezes nós, meros espectadores, somos coniventes com tudo isso. Então, assim, é muito fácil a gente lamentar uma tragédia dessas, sendo que na hora que esse garoto estava ali se drogando, né, usando rios de droga para subir num palco, para ser aplaudido por várias pessoas, ninguém estava falando nada, sabe? É claro que a gente, como saiu aí na mídia, várias pessoas já estavam avisando, né, de que poderia realmente acontecer algum problema com relação a isso. Mas a minha crítica vai para os espectadores também, que muitas vezes fecham os olhos para essas situações, de que um fisiculturista, um atleta open, para ele chegar naquele nível de tamanho, para estar grande e seco daquela forma, não é da noite para o dia, e não é só dieta e treino, são anos de abuso de droga, abuso de testosterona, e aí na reta final de preparação é diurético, entra o hormônio tireoidiano, é a insulina, sabe? São rios de drogas, abuso de drogas, e assim, falo isso como uma pessoa que assim, não sou entendido, sabe? Não entendo a ponto de falar com propriedade, mas eu sou um cara que já acompanhou o fisiculturismo, então eu me coloco nisso também, nesse meio também. Eu sou um cara que já torceu pelo Ramondino lá no Olímpia, que já admirou o físico do Chris Bumstead e dentre outros atletas aí. Mas a verdade é que, cara, não dá mais. Não dá pra gente fechar os olhos para tantas mortes que vem acontecendo nesse esporte. E se você for parar para pensar, o fisiculturismo da maneira como ele existe hoje, não estou falando do fisiculturismo natural, aquele que é feito sem uso de hormônios, mas aquele fisiculturismo que é exposto na mídia, que é o famoso, né? Ele, se você for parar para pensar, ele é um esporte ilegal, porque o Conselho Federal de Medicina não permite os médicos prescreverem hormônios para fins estéticos e de performance. Os laboratórios que a maioria dos atletas obtém esses hormônios são underground. Então, tá tudo na ilegalidade. Então é isso, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco mais pesado, né, talvez. Espero não ter ofendido ninguém com esse vídeo. Meu intuito é, mais uma vez, trazer um assunto que precisa ser falado por profissionais da saúde, estudantes da área da saúde. E é isso. Então, se você compartilha dessa mensagem, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!